Sim, professor, agora Estavam ouvindo melhorou. minha voz? Pronto. Beleza. Então vamos gravar. Boa noite, gente. Estamos aqui direto de um lugar inusitado e vamos falar de macroeconomia. Então, a primeira parte a gente falou um pouco na aula que eu apresentei, falamos um pouco do que é uma macroeconomia, e o complemento, para depois a gente falar da economia do setor público. Então, basicamente, a gente precisa entender que a macroeconomia ela lida com os agregados econômicos, não mais consumidor, e sim família. Por que família? Porque são os consumidores que não têm renda e mesmo assim consomem. As firmas, a gente chama de indústria, porque a gente está falando desde o camelô, que não paga imposto, até as mega empresas e as empresas internacionais. Isso é o composto da economia de um país. Na microeconomia, ele estuda os agentes de forma individual, nós vimos o consumidor e o consumo e o investimento. Agora nós vamos ver a variável gasto do governo, vamos ver a economia e depois a gente da economia. E finalizaremos essa unidade com a teoria do crescimento econômico. E todo esse material, inclusive, já está lá no meu portal, no canal lá que eu postei para vocês. As aulas já estão lá do ano passado, tá? Se vocês quiserem já adiantar. O que a gente tem que entender, primeiramente? Que a economia real é a economia macroeconômica. Não é que o restante da microeconomia que a gente aprendeu, ela é errada, é porque ela é teórica demais. Já a macroeconomia ela é mais prática, ela é real, é próxima da realidade. A gente vai perceber isso. E aí eu deixei uma fórmula para vocês dizendo que o PIB é a composição, é a soma de tudo que as famílias consomem, mais o investimento das indústrias na economia, mais o saldo do governo, que o governo ele vai fazer o quê? Ele vai gastar e vai arrecadar através de impostos e tributos e vai investir em ofertando bens públicos, que a gente vai ver isso mais na frente. Vamos começando, e aí nós temos no material que eu postei para vocês um fluxo circular de renda e produção, onde mostra um mapa que apresenta as famílias e a indústria e mostrando a interação entre elas. Por exemplo, nesse quadro que tem lá, que é o fluxo circular de renda e produção, vocês vão ver que existe uma interação entre eles. Então, o que acontece? A família, no primeiro momento, ele oferta a única coisa que eles têm, que é mão de obra. Eles ofertam mão de obra e a indústria, ou seja, o industrial, dá a essa oferta salário. Então, os trabalhadores, as famílias e indústrias salário. Fluxo de renda na Professor, economia. Pode falar. O áudio está ruim, né? O que mais que vocês querem falar? Ruim a compreensão. Eu vou tentar falar um pouco mais perto do microfone. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Veja se melhorou. Veja se melhorou. melhorou, professor. Melhorou porque está bem mais próximo da minha boca. Pronto, está certo. Então, vocês vão ver um fluxo circular de renda e produção, onde a interação entre as famílias e as indústrias ela vai gerar dois fluxos. Meu Deus do céu.
Alô? Vocês estão ouvindo a minha vozinha agora? Pronto, então veja só, eu vou trabalhar com... Se não, vou trabalhar com celular, nunca usei, vamos ser por aí. A aula está sendo gravada mesmo, então vamos continuar. Como eu estava dizendo, Tá ligando? Então, observe aqui, se vocês estão conseguindo enxergar, o fluxo está aqui, onde você tem as famílias interagindo com a indústria, certo? Vocês estão vendo aqui a interação. Então, olha só, aqui você tem consumidor e famílias, né? E você tem essa relação entre eles. Por outro lado, você tem, e aí você tem uma relação, famílias ofertam à indústria, a letra A, as famílias ofertam mão de obra, e a indústria paga salário. Isso chama-se fluxo de renda. No tópico C embaixo, você tem que a indústria oferta bens e serviços para as famílias e as famílias consomem. Isso é o fluxo de produção. Então, a economia ela é ligada ao consumo por isso, porque a interação toda só existe quando existe o consumo das famílias, tá? Então, o consumo das famílias se dá exatamente por isso, certo? No ponto 3, a gente vai definir o que é a teoria da economia do setor público. Então, a economia do setor público significa o quê? Eu não vou mais ler para vocês, né? Deixa eu fechar. A economia do setor público o setor público, gente, é um agente econômico do mesmo jeito que o consumidor. É a mesma coisa de uma firma, e eles têm também objetivos e metas. Qual é o objetivo do consumidor? Maximizar a satisfação. Qual é o objetivo das firmas? Maximizar lucro. Qual seria, então, para vocês, o objetivo do Estado? Alguém tem alguma noção? Quem pode dizer alguma coisa? Qual o objetivo do Estado? O que vocês acham? Equilibrar essas duas relações. Administrar, professor. Como é? Eu falei Ok. administrar. Veja, o objetivo da família, né, do consumidor, lembra que é maximizar a satisfação. E o objetivo da firma é maximizar o lucro. Aí eu perguntei, qual é o objetivo do Estado? O que vocês acham? Do setor público, no caso. Seria para equilibrar essa questão. Tem uma noção de equilíbrio, mas vamos lá, vamos ver mais. Equilibrar é uma boa noção, mas não é equilibrar, não. Professor. Qual é o objetivo do Estado? Administrar. Vale. Também pode ser. Mas o Estado tem como objetivo pleno satisfação do bem-estar social. Ou seja, ele quer buscar trazer da forma do Estado, como eu estou falando para vocês, que o Estado não é pessoa, não é gestor, o Estado é instituição, ele tem como objetivo, sua estrutura, ele foi criada para trazer o estado de bem-estar social para as pessoas, ou para todo o país. É o estado do bem-estar social, ou seja, o Estado tem o poder máximo, ou tem a sua obrigação máxima, de apoiar, incentivar e acolher aqueles indivíduos que são excluídos via sistema de preço. O que quer dizer isso? Que não podem pagar. Não podem pagar pelos bens públicos. Por exemplo, educação. Quantas pessoas têm educação privada? Aqueles que não podem pagar educação privada, o Estado tem como obrigação trazer o estado do bem-estar social, que é da educação pública. Mesma coisa acontece com a saúde, mesma coisa acontece com a segurança. Então, é o objetivo do Estado trazer o estado do bem-estar social. E, para isso, como ele é um agente econômico, ele também oferta bens públicos. Ele tem o objetivo, como os outros agentes, ele também tem como ofertar. E ele oferta bens públicos. Que bens públicos são esses?
Bens públicos é tudo aquilo que o Estado proporciona, como praça, como rodovia, como segurança, todos isso são bens públicos que ele proporciona. E aí o bem público tem algumas características peculiares. Basicamente, elas são gratuidade, então o bem público ele é gratuito, mas a gente paga isso através dos impostos, mas ele é ofertado de forma gratuita. Ele tem um princípio da não excludência, ou seja, ele não exclui ninguém, mesmo que o indivíduo tenha dinheiro, tenha recurso financeiro, seja milionário, ele ainda assim ele tem o Estado para dar suporte, porque faz parte da função do bem público a não excludência, ele não exclui ninguém. E por fim, além de outros, o mais importante é que ele possui externalidade positiva. Mas o que é uma externalidade? Externalidade se dá quando um dos agentes econômicos que nós conhecemos, os agentes são consumidor, firma, ou seja, família, indústria e Estado. Esses são os três agentes econômicos. Então, externalidade se dá quando um dos agentes fornece um bem para outro agente. Só que esse segundo agente nunca pediu isso. Ele recebe apenas em forma de doação. Ele recebe esse bem. Esse bem ou serviço. Se esse bem ou serviço for de forma positiva, ele pode ser um bem público. Ele tem uma externalidade positiva. Se esse tiver um prejuízo, eles têm externalidade negativa. Todos os bens públicos possuem externalidade positiva. Vou dar um exemplo. Se uma indústria se instala numa cidade do interior, ou seja, o setor privado está fornecendo para uma cidade, ou seja, para os agentes, as famílias, emprego e renda. Porém, essa indústria, ela produz resíduos químicos e despeja no rio. A próxima cidade que vai receber de presente também um bem, um serviço, um malefício, que é poluição, é uma externalidade negativa. Então, a própria empresa, ela produziu externalidade positiva e produziu externalidade negativa. Os bens públicos têm como princípio fundamental a externalidade positiva. O que mais? Seguindo aquele roteiro, você tem que o Estado, a gente precisa também descaracterizar algumas dúvidas que nós temos. Por exemplo, existe a diferença de Estado e governo. O Estado é a estrutura, a entidade que está lá e ela não muda. Ela está baseada na Constituição, por exemplo. O governo são gestores que levam um perfil de gestão. Então, você não pode caracterizar que o governo é culpado. Sim, o governo pode ser culpado de alguma coisa, mas não o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, ele é ilibado e imaculado. Porém, a gestão, ela pode ser conturbada, que pode trazer malefícios. Então, quando a gente vai falar muito de Estado, de governo, para vocês entenderem, quando a gente fala de Estado, está falando da estrutura país-Brasil. Quando a gente está falando de governo, a gente está falando quem é o atual gestor, quem está mandando no país, quem está botando os seus perfis de gestão específicos, tá bom? Então, assim, o Estado está presente cada vez mais na atividade econômica. E aí você tem como alguns exemplos, como é que ele está presente na atividade econômica? O Estado presente na atividade econômica, ele está na tributação, porque ele cobra tributo para poder sobreviver, para poder ofertar esses bens públicos, e logo ele vai interferir nos preços. Se ele interfere no preço, ele pode aumentar o preço, as firmas podem aumentar o preço, e a demanda cai. Veja que complicação. Ele vai aumentar, ele vai incentivar, ele interage no nível de renda do país, porque ele é responsável por boa parte da oferta de salário do país. Então, quando o governo aumenta o salário mínimo, isso repercute de forma complexa no país inteiro. E aí é o Estado presente na atividade econômica. Outros são obras públicas. Quando o Estado proporciona obras públicas, ele está colocando na mão, que é isso que eu vou explicar em outro momento, está no slide passado,
ele coloca na mão da iniciativa privada para poder realizar essas obras, e aí essa iniciativa privada que vai gerar emprego e renda nessa economia. Então, o Estado está presente constantemente na atividade econômica. E uma das atividades que eu deixei para vocês responderem fora essas que eu disse, eu queria que vocês escrevessem uma outra presença do Estado na atividade econômica, tá? O material está explicando alguma coisa e vocês querem que vocês entrem. Por fim, a aula de hoje, a gente vai entrar apenas falando sobre as funções básicas do Estado. O Estado, ele tem funções básicas. Professor, interrompendo o senhor um minutinho. O senhor pode explicar aí novamente, que cortou para mim aqui essa parte da atividade econômica? O Estado está presente na atividade econômica por vários aspectos. E aí eu listei no material que está no mural, está lá no material para vocês lerem, que eu fiz à mão, já até mostrei para vocês. Eu listei algumas formas de que o Estado está presente na atividade econômica. Por exemplo, eu falei na tributação, no nível de renda do país e nas obras públicas. E aí você tem a repercussão. Por exemplo, na tributação ele vai interferir diretamente no preço da mercadoria ofertada pelas empresas. E se ele aumentar, quando ele aumenta o preço, ele vai interferir no consumo. Quando ele interfere no consumo, você vai interferir no consumo nacional. Então, quando o governo mexe no tributo, ele pode aumentar o preço do produto, como diminuir a renda do trabalhador. Exemplo disso. Se o governo esse governo está para criar uma nova CPMF, e vai impactar tanto pro lado da indústria, porque vai bater direto em toda a movimentação financeira da firma, logo a firma vai repassar isso para o preço. Também, esse CPMF vai interferir no consumo das famílias, porque quando eu receber meu salário no banco, eu vou sacar esse salário. E quando eu sacar, eu vou pagar imposto, ou seja, meu salário vai diminuir. Essa diminuição vai diminuir o consumo também. Então, uma decisão do governo, que é de gestão, ele vai repercutir diretamente na atividade econômica, então é a presença do Estado daí. Outra forma é quando o governo determina o nível do salário mínimo. Por um lado, ele vai forçar estados e municípios a cumprir a meta, o valor do salário, isso pressiona bastante. Por outro lado, ele aumenta o consumo, o volume do consumo naquela região. Então, tem interferência positiva e negativa nos dois lados. E, por fim, eu falei também obras públicas. Quando o Estado oferece obras públicas, o Estado, por si só, ele não vai produzir, ele vai lá, ele não tem pedreiro, ele não tem esses funcionários para uma obra pública. O que ele faz? Ele contrata uma empresa privada para desempenhar esse papel. Quando ele contrata essa empresa precisa contratar mão de obra. E é essa forma de gerar emprego e renda. Então, quando o Estado disponibiliza essa noção de crescimento, a gente vai ver isso mais na frente, ele está diretamente gerando emprego e renda da necessidade dos empresários da indústria ter mão de obra, nova mão. A gente fala do seguinte, que o Estado ele tem funções básicas a serem desempenhadas. Sem essas funções, o Estado ele pode ser até processado juridicamente. Basicamente, as funções básicas do Estado são a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Quais são essas funções? A função alocativa é uma função que aloca os recursos de forma eficiente. O que é isso? Quando o Estado arrecada impostos, ele distribui isso, ou seja, ele investe isso, e existem algumas coisas que são obrigatórias, como educação, saúde, algumas verbas elas vão diretamente para algumas contas, para algumas obrigações, e cabe ao Estado replanejar isso de forma eficiente e ótima, ou seja, ele precisa otimizar esse investimento que vem dos impostos. Ele está tomando conta dos impostos, ele nos cobra e ele investe isso no país, no lado social, principalmente no estado do bem-estar social. Chama-se função alocativa. A função distributiva é quando ele pega esse recurso e distribui de forma ótima. Olha, veja só. Alocativa de forma eficiente. Né? Desculpe, ao contrário.
A função alocativa, a distribuição é de forma ótima. A função distributiva é a distribuição desse recurso de forma eficiente, onde ele vai colocar esses recursos e onde vai investir. Por exemplo, o perfil do governo passado, do governo retrasado, do governo de Dilma, PT de Dilma, era focar o PIB no lado social. Já o governo Temer, ele quis trazer mais empresários para cá, mais investimento externo, e ele começou a focar na produção, na industrialização, mas focar mais na industrialização. Já esse governo atual, ele até agora não mostrou o que ele está fazendo, mas eu acredito que ele está querendo desmembrar o Estado para o que eles chamam de desengessar ele, né? Ou seja, tirar as empresas públicas, privatizar as empresas públicas, porque aí você não paga mais o salário, por exemplo, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios. O Estado tem, na cabeça dessa gestão, é que se ele privatiza essas empresas, elas ficam privadas, elas vão se tornar mais eficientes. E se vira para lá, porque vai sobrar mais dinheiro, que era para pagar esses salários, esses investimentos, para investir no plano social. É isso a ideia desse governo. Então, forma alocativa, colocar os recursos de forma ótima, e a função distributiva é distribuir esse recurso de forma eficiente. E a última função é a função estabilizadora, que é uma função do Estado, é muito interessante. Ela é função do Estado coibir e eliminar as imperfeições do mercado. Por exemplo, a existência de um cartel, a existência de monopólio público, privado. Não pode haver monopólio privado. Então, cabe ao Estado controlar, eliminar, coibir e eliminar essas imperfeições do mercado. Então, é função estabilizadora. Se o Estado não desempenha, não cumpre essas funções, aí sim o Estado está falhando em sua propriedade básica. Bom, essa parte que eu queria dar a vocês, o restante está no material no slide, e eu vou postar também uma aula para vocês, para continuar essa condição, tá bom, gente? Deixa eu ver se eu consigo tirar a gravação. Não sei como. Eu não sei como. Mas vamos deixar continuar a gravação. Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, em relação ao que você estava querendo fazer, Bruno, você de tá fazer de ter a aula no fim de semana, sim? Sim. Aí eu falei, a gente estava falando com o pessoal aqui no grupo do WhatsApp agora, e a maioria concordou. Então, se o senhor quiser fazer uma aula no sábado, se eu ver aí o horário, seria Não, bom você realmente diz, à noite. depois das 5 horas ou antes das 4, Isso. pode ser para Depois mim das qualquer 5 hora. horas. Pronto, então a gente podia ter uma Às 18 horas, seria melhor. de 6 às 7. 6 às 7, acabou, se resolveu o problema. Isso. Combinadíssimo, Pronto, então. Ok, então. Fechou. Pessoal, boa noite. Obrigado por vocês entenderem. E fiquem com Deus, viu? Amém, professor. Melhoras aí para sua mãe, viu? Muito obrigado. Estamos aqui em oração. Boa noite. Façam uma atividade, viu, gente? Façam uma atividade, viu? É atividade e presença ao mesmo tempo, tá? Tchau, gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, José Manuel.